CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Apresentação: Éder Campos. E os fios das roupas que agasalham a nossa nação. 8 horas mais 5 minutos em Campo Grande. Muito bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN Campo Grande, né? Hoje dia 18 de abril de 2020, eu até pedi para o Valdir Nunes, que está no comando aqui da nossa parte técnica, né, na nossa transmissão, para deixar tocar a música mais um pouquinho. Aí ele agradeço, Valdir Nunes, muito obrigado, bom dia. Ingrid Rocha também, muito obrigado pelo apoio, pela ajuda. E obrigado a você também que acompanha a Rádio CBN nesse momento. Bom, lembrando que estamos transmitindo essa programação pelo Facebook, lá no nosso perfil. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta a nossa fanpage. E ainda o nosso WhatsApp. 679-9932-3500. E também o Instagram da Rádio CBN Campo Grande. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Apresentação: Éder Campos. Legal, mais um sábado com você aqui no CBN Agro. Como eu havia dito, né, no início do programa, que eu pedi para o Valdir Nunes deixar tocar a música Obrigado ao Homem do Campo. Essa música nunca foi tão atual, né, gente? Uma música bastante oportuna para o momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Por que eu pedi para o Zé tocar essa música um pouquinho mais? Para a gente perceber a importância do homem do campo. E o tema de hoje é justamente isso: o agro não para, o agro não pode parar. Esse é o tema do programa de hoje, porque a gente está vendo aí desdobramentos nessa questão da pandemia, do coronavírus, e muita preocupação por parte da sociedade, de modo geral. Em especial para quem está nos grandes centros. Por quê? Além da doença, há ainda algumas preocupações com abastecimento, com alimentação, com roupa, com transporte, com energia. E a gente sabe da importância do setor rural na contribuição, na produção de matéria-prima para que isso chegue à nossa mesa. Então eu digo que essa música, embora ela é da década de 70, né, ela é tão atual hoje em 2020. Quando nós pensávamos que um dia nós chegaríamos a essa situação, quando que nós imaginávamos que um dia teríamos uma situação como essa? Talvez algumas pessoas mais velhas do que nós já tenham vivido situações parecidas, né? Mas nós, né, da década de 70 para cá, 60 para cá, nunca passamos uma situação como essa. É algo novo para nós. E tudo isso vai trazer uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. Já trouxe, na verdade, né? Já trouxe uma mudança muito grande em todos os sentidos. Na questão emocional, na questão espiritual, na questão econômica, na questão social. Quantas mudanças você já pode observar na sua vida aí? Os seus hábitos mudaram? Com certeza, né? A sua preocupação com o futuro mudou? Com certeza. Com o presente também mudou. Então nós vamos trabalhar justamente nos próximos programas, como o agro tem uma responsabilidade social e que muitas vezes nós que estamos nos grandes centros não percebemos. E eu sempre tenho dito, né, aqui no CBN Agro, desde que comecei aqui o programa, a tônica do CBN Agro foi trazer o campo para dentro da cidade. Estão lembrados disso? Sempre falei isso, trazer o campo para dentro da cidade, fazer com que o cidadão urbano perceba como o campo é importante. Quer ver um negócio?
O álcool, está todo mundo atrás desse álcool. Virou hoje algo precioso, né? Mais valoroso do que ouro, né? O álcool. Da onde vem o álcool? Da cana-de-açúcar? Da onde vem a cana-de-açúcar? Outra coisa aí, outro produto que todo mundo saiu correndo atrás, papel higiênico. Até agora eu não entendi por que todo mundo correu atrás de papel higiênico no começo. Mas tudo bem, vamos lá. Da onde vem a celulose? Do eucalipto. Da onde está o eucalipto? E se nós pensarmos em outras questões aí, em outros bens necessários para a vida, como o alimento mesmo. Muita gente correndo atrás de alimento, fazendo estoque nas suas casas. Da onde vem o alimento que está no supermercado nesse momento? Vocês entendem então por que eu sempre reforço que o campo está dentro da cidade? E por que nós tocamos essa música ao começar o CBN Agro? Obrigado ao homem do campo. Outra questão que nós percebemos, e a gente vai abordar isso ao longo do programa de hoje, nós tínhamos até pelo menos há uns 6 meses alguns ataques severos ao setor rural. Lembra? A questão de agroquímicos, a questão de desmatamentos. Cadê aquele pessoal que tanto falava sobre isso, né? Todo mundo sumiu agora? Como diz o ditado popular, vazou na braquiária, né? É todo mundo que criticava o setor, porque agora está vendo. E eu sempre disse também no programa que o agro é a geni da economia brasileira, né? Quando a economia está apertada, corre para o agronegócio. O agro sempre foi o principal setor que trouxe estabilidade para a economia brasileira. Quer ver? 30% da balança comercial, 30% do PIB brasileiro, que agora, inclusive, a dívida pública, segundo especialistas, está ameaçada, né? A dívida pública pode chegar a 100% do PIB, a dívida pública, né? Com tudo que está acontecendo. E o agro, mais uma vez, deve segurar, sim, a nossa economia e, mais do que a economia, a segurança da nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Muito bem, são 8 horas mais 11 minutos. Hoje eu tenho o prazer em conversar com o José Pádua, gerente técnico da FAMASU, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. A entidade que mais representa os produtores rurais aqui no nosso estado. O José Pádua vai conversar conosco justamente nessa tônica, né? O agro não para, o agro não pode parar. Nós vamos bater um papo sobre essa questão e saber o que está acontecendo, o que a federação tem feito, o que os produtores têm feito para garantir a sociedade brasileira, a sociedade sul-mato-grossense, segurança no que se refere, em especial, à produção de alimentos, ao abastecimento. Deixa eu cumprimentar... antes de eu cumprimentá-lo, deixa eu explicar, né? Para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, normalmente o entrevistado fica aqui no estúdio conosco, a gente conversa, tal, bate um papo. Hoje, por conta dessa questão de segurança, nós optamos, e juntamente com a FAMASU, que também entende isso, para preservar a sua diretoria, nós vamos fazer a entrevista via telefone, tá certo? Vou bater um papo com ele via telefone, não menos importante do que trazê-lo aqui no estúdio. A gente vai conseguir, sim, claro, que via telefone, conversar com os nossos entrevistados. José Pádua, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, tudo bem e vocês? Prazer imenso, aqui está tudo bem também. Nós temos a mesma preocupação que a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul tem, viu? Que é sempre levar a informação, sempre contribuir para a sociedade urbana na questão da segurança alimentar, né, José Pádua? Exatamente. Temos que seguir aí os critérios para poder contribuir para a contenção aí da pandemia, né, Éder? Com certeza. Bom, pegou todo mundo de surpresa. Nós falávamos aqui, ninguém esperava, né, nessa altura do campeonato, ainda mais o Brasil como grande exportador de alimentos, ninguém podia prever que isso iria acontecer, né, Pádua? Exatamente, Éder. Nós estávamos com bastante otimismo, né, para 2020 em relação ao país e também ao setor agropecuário. E essa reviravolta aí, com certeza, nos pegou de surpresa. Então, temos que reagir e tentar amenizar ao máximo os efeitos na economia e principalmente no setor agropecuário. Com certeza. O setor tem contribuído muito para a sociedade brasileira, né? Eu estava comentando agora, um dos produtos mais usados e falados nessa questão da pandemia é o álcool 70, o álcool em gel, né? Exatamente. É um dos produtos aí do setor sucroenergético, né? Então, com certeza,
o funcionamento das usinas, né? Toda a equipe que trabalha dentro da indústria, assim como o pessoal do campo que está na colheita, no plantio, na colheita da cana, é fundamental nesse momento. E aqui no estado o setor é extremamente forte e segue produzindo tanto álcool e também produzindo açúcar, porque a população continua consumindo aí, né? Com certeza. Pado, eu também reforço a questão das máscaras que a gente tem utilizado. Normalmente são máscaras feitas de tecido, de algodão, né? E o algodão vem de onde, né, Pado? Sim, também. O algodão, nosso estado tem uma produção pontual de algodão ali na região de Chapadão, mas falando do Brasil, nós somos líderes em produção de algodão, principalmente no Mato Grosso e oeste da Bahia. E o Mato Grosso do Sul também tem a sua região produtora, como você disse, a região dos Chapadões ali, Chapadão do Sul, né? Exatamente, é uma região ali no entorno de entre Chapadão e Cacilândia ali, e é uma região muito forte nessa produção, e com possibilidade de aumentar, né, de expansão. Mas é uma cadeia extremamente relevante, né? Toda a parte de tecidos, né, vestuário do país depende, né, dessa produção de algodão. O Pado, além do algodão e da cana-de-açúcar, não podemos esquecer também da questão da celulose, do eucalipto na região de Três Lagoas ali, como é muito forte, Ribas do Rio Pardo, aquela região todinha ali, como o eucalipto vem crescendo muito, e o Mato Grosso do Sul tornou-se um grande player de produção de eucalipto para o mundo todo, né? Exatamente, Éder. Só para você ter uma ideia, hoje, em área de eucalipto, nós só estamos atrás de Minas Gerais. Porque Minas tem uma demanda muito forte por carvão vegetal. Uhum. Mas em se tratando de eucalipto destinado à celulose, hoje o Mato Grosso do Sul é a maior área do Brasil e é o maior exportador de produtos florestais do país. Então, é uma indústria extremamente importante para nós e para a sociedade urbana também, porque em Três Lagoas e em torno de Três Lagoas, o volume de empregos e o volume de movimentação financeira que acontece por conta desse setor é impressionante, né? Quem conheceu Três Lagoas há 15 anos atrás e hoje nota visualmente a mudança que houve naquela região. Com certeza, e vem crescendo ainda mais, né? Não parou de crescer aquela região, né? Outras indústrias aí estão sendo preparadas para serem abertas, né? A região aqui de Ribas do Rio Pardo, ali tem uma nova fábrica sendo aberta para cá. Bom, e a gente tem que destacar também essa questão do eucalipto, né, que o Mato Grosso do Sul teve um avanço muito grande. O principal produto hoje produzido aqui pelo estado é a celulose, né? Ou da região ali de Três Lagoas, perdão. Então, exatamente, como eu disse, se você olhar os últimos 10 anos, o setor de eucalipto foi talvez ou maior, ou um dos dois maiores que mais cresceu nesses últimos 10 anos. Então, para nós, é extremamente importante, principalmente para aquela região, né, que a gente chama ali, que é o leste do Mato Grosso do Sul, foi uma saída também, porque é uma região de uma colonização lá nos anos 70, anos 80, então tinham pastagens já em nível de degradação, então o eucalipto entrou como uma alternativa, né, para essas propriedades, para esses produtores, como diversificar a renda e, com certeza, aumentar a produtividade e também a geração de empregos. Então, é um setor muito importante. E, como você disse, a Suzano, que já está em Três Lagoas, ela anunciou, né, no final do ano passado, o plano de abrir uma unidade aqui em Ribas do Rio Pardo. Então, aí vai ficar um eixo aí muito bem definido, né? Esse eixo Campo Grande, Três Lagoas, coberto aí pelo setor de celulose. Maravilha, né? Muito bom. 1.200.000 hectares plantados com eucalipto no estado. Essa é o número da Reflore. Manda um abraço aqui para o Ilgo Reiser, José Pado. Está dizendo aqui, bom dia, meu amigo, ótimo programa para vocês. Ele diz o seguinte, que a água é vida, o agro é alimento. Maravilha, né? A água é vida e o agro é o alimento. É isso aí, Éder. E importante frisar, a gente sempre lê algumas notícias, alguns comentários, o pessoal sempre fala do consumo de água, né, no setor agropecuário. É importante frisar que
o Brasil, a produção agropecuária no Brasil, ela é dependente da água no ciclo natural dela. Da mesma forma que a gente usa, obviamente, mas ela volta para o sistema através do ciclo natural da água. Então, isso é uma coisa importante, principalmente para quem que não está tão ligado ao setor, entender, né? Porque às vezes a gente ouve algumas contas, né? Quantos litros de água para um saco de soja, quantos litros de água para um quilo de carne, mas tem que entender que essa água ela volta para o processo, né? Com todo, assim como a chuva, a gente utiliza isso volta para o sistema, diferente dos sistemas irrigados, né? E aí sim você tem você usa de forma artificial, né, a água, que não é o caso do Brasil. A nossa área irrigada é extremamente pequena comparada aos Estados Unidos, a Israel. Então, o nosso sistema é extremamente sustentável em relação à água. Com certeza. E lembrando bem que nos últimos anos nós passamos por um crescimento muito grande na questão das pesquisas, né, que mostram hoje um agro mais sustentável, né, Pádua? Sim, sem dúvida, né? Só para você ter uma ideia, falando de Mato Grosso do Sul, né, nos últimos 10 anos a gente cresceu em quase todas as culturas, né? E quando você olha para a pecuária, por exemplo, ela fez uma redução de quase 3 milhões de hectares e praticamente não alterou o rebanho. O que isso mostra? Que os produtores continuam com o mesmo rebanho na mesma área, ou seja, estão produzindo mais com menos área. Então isso mostra que o pessoal tem investido em tecnologias, em ferramentas que permitam que eles produzam mais com menos recursos. Isso para o meio ambiente, para a natureza, é fundamental. A gente poder produzir em menos tempo e usando menos recursos, esse é o caminho, né? Esse é o caminho do mundo e da sustentabilidade. Eu praticamente, quando comecei o programa, já falei a nossa pauta de hoje, né? Essa questão do uso da água, eu disse que no começo do programa, não falei sobre ela, mas falei sobre essas mudanças de comportamento que nós teremos daqui para frente, depois do coronavírus, né? Essas mudanças que a gente vai ter no pensamento, na conduta, na questão social, e o agro agora, ele vai ser reconhecido, porque até então, há meses atrás, há poucos meses, o agro era taxado como o desmatador, como o poluidor, né, do meio ambiente. E agora as pessoas estão enxergando o valor do agro, né, nessa questão do medo, da fome, do medo de faltar alimentos, do medo de faltar proteção. Ou seja, estão percebendo. Você acredita que a pandemia revelou para o mundo a importância do setor? A gente agora passa a ter uma visão mais positiva? Olha, Éder, essa é uma discussão eterna, né? Da questão da visão positiva, de convencer os contrários. Eu não, né? A nossa federação olha da seguinte forma: o setor é importante e ponto, né? Não tem muito o que a gente discutir sobre isso. Agora, a forma como as pessoas veem é um desafio longo, talvez décadas, para a gente conseguir mudar certas distorções. Mas, sem dúvida, eu tenho reparado aí muitos comentários sobre a qualidade do ar, a qualidade da água. Você deve ter visto fotos lá de Veneza, na Itália, da qualidade, como que a água ficou depois que parou toda aquela atividade urbana lá, naquele lugar. E na China, ali no entorno da China e da Índia, como que mudou a qualidade do ar quando vários setores ali, industriais, enfim, comércio, cidade, paralisaram. Então, mostrando que o tanto que outros setores, que não, ou a agropecuária, tem influência sobre o clima, ali, a natureza, de forma geral. E o agro continuou. Então mostra que a nossa interferência nesse sentido, ela óbvio que existe uma interferência, mas muito mais sutil que outros setores. Então ficou importante essa visão. Mas assim, essa mudança de paradigma quanto à imagem, estereótipo, Éder, eu entendo que é algo de longo prazo. E que nós, federação, a nossa confederação também, a CNA em Brasília, e outras federações têm trabalhado principalmente nas novas gerações. Se você mudar uma visão, é importante você mudar uma geração. Perfeito. Então, se você começar a trabalhar hoje, as crianças, os adolescentes, os universitários, eles serão líderes, serão pessoas no futuro que estarão à frente de instituições e órgãos, então, empresas. Então, preciso trabalhar essa geração. Isso é um trabalho de longo prazo, que a gente já vem fazendo.
Então, essa é a expectativa, conseguir mostrar as coisas boas para essa geração e no futuro essa visão está um pouco melhor. Com certeza, com certeza. Não, o Brasil precisa mudar mesmo a questão do conceito, da visão, não só do agro, viu? Sobretudo sobre o comportamento, convivência, e eu particularmente acho que esse é um momento bastante de reflexão, né? Está trazendo as pessoas a pensarem um pouco mais sobre o que é a vida, de modo geral, né? O corona tem o seu lado positivo, né? Embora a gente esteja perdendo algumas pessoas, a gente tem visto aí que algumas pessoas estão perdendo, doando suas vidas em prol dessa mudança, porque essas pessoas são mártires, essas que estão morrendo em prol da mudança que precisa ocorrer na sociedade, né? Porque são pessoas que estão deixando aí o nosso convívio, mas ao mesmo tempo as pessoas estão repensando o modo de viver, né? Está pensando não só nessa questão do agro, como você mesmo disse, porque é uma questão natural que vai ser colocada de uma maneira a longo prazo, mas em outras questões, nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões emocionais. O que está acontecendo, a gente tem que olhar o outro lado, que é o lado positivo. Deixa eu mandar um abraço aqui, só um minutinho, Pádua, José Pádua, gerente técnico da FamaSul, batendo papo conosco hoje por telefone, obedecendo aí as normas de segurança. O Ribeiro, Nadir Ribeiro, manda um abraço pra gente, bom dia, diz que ouve a Rádio CBN 24 horas. Não dorme esse homem, será? Diz que ouve a CBN, mandando um abraço pra gente aqui. Ele pede um abraço para a esposa dele, a Sônia Virgínia, né? Ele é lá do Paraná, hein, rapaz? Lá da sua terra, Valdir Nunes, lá do Paraná, não sei a cidade, mas existe Minhoca no Paraná? A cidade de Minhoca, não sei? Não, tem, então ele colocou Minhoca aqui, não entendi, PR Minhoca. Achei que tivesse uma cidade chamada Minhoca no Paraná, mas minhoca comum tem lá, né? Produzindo humus, tá legal. Bacana, e muita gente acompanhando a gente pelo Facebook. Adriano Augusto, bom dia para você, meu amigo, tá assistindo. O Ricardo e a Elaine lá no Paraná. O Ricardo Cordeiro, da Rica Comunicação, grande amigo também do setor, um dos publicitários ligados ao setor rural, o Ricardo e a Elaine. Ricardo. Você conhece o Ricardo? Amigo meu, já atendi ele. Um abraço, Ricardo. Está acompanhando a gente lá no Paraná. O Marco Garcia de Souza. O Marcão Garcia, olha, acompanhando a gente aqui, ó. Olha aqui, o Marco Garcia de Souza lá em Três Lagoas. Valeu, meu amigo, um abração. Marco. Um abração pro Marco. Manda aí de novo, que eu falei em cima da sua voz aí. Fala aí. Um abraço, Marco. Lá de Três Lagoas, Marcão. Gente boa demais também, viu? Maravilha. Bom, daqui a pouquinho a gente manda mais abraço. Posso agora? O Valdir está me dizendo que nós vamos chamar o intervalo comercial. Ô José Pádua, fica na linha. Nós vamos pro intervalo, depois tem o repórter da CBN, aí eu volto pra gente continuar o bate-papo, tá bom? Positivo, estou na escuta aqui, Éder. Fica aí, um abraço, já volto daqui a pouquinho com você. CBN Agro Entrevista. Apresentação Éder Campos. 8 horas mais 36 minutos, depois de ficarmos atualizados com as principais informações do Brasil e do mundo, com o repórter CBN, de volta aqui para Campo Grande com o CBN Agro. E eu volto a conversar com o José Pádua, gerente técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. José, está na linha com a gente ainda? Estamos aqui, estamos na escuta. Maravilha. Bom, eu tenho uma informação aqui que é muito positiva, né? A carne bovina, vamos falar de carne bovina, vamos falar agora de negócios, tá? Daqui para frente, mesmo porque o Mato Grosso do Sul tem a sua matriz, né, produtiva e a sua base econômica no agro, em especial na soja, no boi e também na celulose. Esqueci de algum produto, não? O sucro energético também é importante frisar. Legal. Bom, informações que nós temos que a carne bovina, a China atingiu o recorde de importação no mês de março, hein? 45% do volume saiu do Brasil lá para a China. Ou seja, o Brasil não parou de exportar carne para lá, produtos para a China, né? Não parou, Éder. Pelo contrário, essa demanda, ela reaqueceu, né? Porque a China passou já por esse período que nós estamos passando de quarentena e contenção de fluxo, né, de pessoas, de comércio. Então ela está voltando muito firme nas compras. O Mato Grosso do Sul é um importante fornecedor para a China, do setor de carnes e também de soja. Então a expectativa nossa, apesar de tudo, né, apesar dos pesares, é de seguir firme aí nas exportações. Com certeza. Em dezembro passado, a China pagava pela carne brasileira 70% da arroba, né, do que ela vale no mercado interno. A China sempre foi um grande comprador e sempre valorizou nosso produto, por quê?
Um país que tem quase 2 bilhões de pessoas, né? É isso, né? Precisa comer, precisa de alimento, não produz quase muita coisa e aí precisa de levar para lá esses produtos. O Brasil tem sido o grande exportador para a China. O Mato Grosso do Sul tem uma contribuição também muito grande de exportações para a China, não tem, Pádua? Exatamente. Na verdade, o Mato Grosso do Sul, em específico, falando de carne bovina, a relação dele com a China é um pouco mais recente. Nós já exportamos muito para Hong Kong, né, que está ali colado na China, mas é uma península ali, uma ilha, vamos dizer assim, independente, né? A gente já vendia bastante. E no meio do ano passado para cá, a China entrou muito forte na compra da carne do Mato Grosso do Sul. Então hoje ela já está entre os 5 maiores destinos da nossa carne bovina, né? Mas a soja, ela já era, né, um grande comprador já do Mato Grosso do Sul. Maravilha. E olha só, hoje eu peguei o boletim da Balança Comercial Brasileira, uma preliminar semanal aí, mês de abril, né, na segunda semana, e olha só os resultados. Você também deve estar com essas informações aí. Na segunda semana de abril de 2020, a Balança Comercial registrou superávit de 1 bilhão 715 milhões de dólares. Isso é o Brasil exportando, né? Exportando mais do que comprando. A gente vê mesmo que com essa situação mundial, o agro não parou. O agro não para, né, Pádua? É isso aí, Éder. Esse dado é importante, ele não diz tudo, né? Mas ele explica uma parte, que é o seguinte: o Brasil ainda, ele depende muito do mercado interno dele, principalmente falando do setor de carnes e também a parte de grãos, vamos dizer assim. Então, o fato das exportações estarem firmes, o mercado externo estar firme na demanda do nosso produto, isso equilibra um pouco esse momento de redução de consumo interno. Então, é muito importante isso. As notícias mostram que existe essa tendência. E isso vai nos favorecer nesse ano de 2020 para que o dano, né, da pandemia não seja tão drástico no nosso setor. Legal. Bom, eu tenho aqui a participação da Giovana Dalzacker, que vai trazer para a gente agora informações sobre a colheita da safra de soja que terminou aqui no estado. A gente vai ficar atualizado com esses números com a Giovana Dalzacker para ver como o estado está se comportando diante do coronavírus, embora nós fomos pegos aí já no final da safra da soja, né, com o coronavírus, no início do plantio do milho, da safra de milho. Mas os números são bastante positivos. Deixa eu chamar a Giovana Dalzacker. Bom dia, Giovana. Bom dia, Éder. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Campo Grande. Bom, a colheita da soja já terminou e os produtores comercializaram mais de 75% desta safra até o dia 13 de abril, segundo as informações do Sistema FamaSul. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço na comercialização foi de 17 pontos percentuais. Com relação aos preços da saca de 60 quilos da oleaginosa, foi registrada uma baixa de 0,74% nas principais praças do estado no período entre os dias 6 e 13 de abril. A soja encerrou esse período cotada a R$ 83,50, mas o valor médio da saca para o mês, de R$ 83,98, terminou os primeiros 13 dias do mês 25,61% maior que o mesmo período do ano passado. Entre as praças, São Gabriel do Oeste registrou a maior valorização. A saca da soja foi cotada a R$ 83,00 no município. E a saca do milho também registrou uma queda de 6,91% entre os dias 6 e 13 de abril, encerrando o período cotada a R$ 43,75. Esse movimento de baixa no valor do cereal é um reflexo do cenário internacional, principalmente em razão da desvalorização da gasolina dos Estados Unidos. Mas, segundo as informações do Sistema FamaSul, a cotação deve se manter acima dos R$ 40 aqui no estado, devido principalmente aos estoques menores. O valor médio do mês de abril para a saca do milho, de R$ 46,41, é maior que o registrado em abril
do ano passado. A comercialização da safrinha 2020 até o dia 13 de abril atingiu 33,7% e está 2 pontos percentuais atrasada na comparação à quantidade comercializada no mesmo período de 2019. Eu encerro a minha participação por aqui. É com você, Éder. Legal, obrigado, Giovana Dalzaker. Bom, embora o Mato Grosso do Sul não seja exportador e produtor de laranja, né, ou de suco de laranja, o Brasil é um grande produtor e exportador. E o Brasil teve aumento de exportações do suco de laranja no mês de março para a União Europeia e também para os Estados Unidos. Se a gente somar aí os envios a todos os destinos, nós tivemos aumento de 11% frente ao mesmo mês do ano passado e 23% frente ao mês de fevereiro. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior. Isso para mostrar, Pádua, que o agro não para, o agro não pode parar. Exatamente, é muito bem lembrado. O estado de São Paulo lidera essa questão do setor de laranja, então é uma importante notícia aí mostrando que nós seguimos firmes, né? Legal. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Pádua, vamos deixar uma tranquilidade, principalmente para quem vive nos grandes centros, né? O setor não sentiu de modo pontual essa questão do coronavírus. E o produtor e a federação, né, e todas as entidades ligadas ao setor continuam comprometidos com a sociedade. Exatamente, Éder. De forma geral, nós tivemos aí impactos pontuais, né, em alguns setores. O leite, um pouco da produção de hortaliças, mas devido à boa organização que esses setores já têm, em nome dos seus sindicatos rurais, associações, e nós também, federação, junto com esses outros elos, conseguimos aí mapear e orientar, de forma geral, os produtores a não perderem mercado, não perderem suas vendas. E o Senar, de forma geral, falando do Senar aqui, a atuação do Senar no Mato Grosso do Sul, ele continua atendendo, mesmo que digital. Nós não estamos no campo, né, diretamente nas fazendas, mas estamos fazendo atendimento virtual com os produtores. Estão levando informação para eles, levando orientações quanto ao mercado, distribuição, então, justamente para que essa produção não pare. E do lado aqui da cidade, as entregas continuam, né, então não vai faltar comida na mesa dos brasileiros, vocês podem ter segurança quanto a isso, o setor vai continuar atendendo aí a população. Legal, meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua contribuição para a sociedade brasileira, viu? Muito obrigado, Sociedade Sul-Mato-Grossense, com essas informações para trazer, né, certa calma, tranquilidade, é o que nós mais buscamos nesse momento. Obrigado, José Pádua. Obrigado a você, Éder, e toda a equipe aí da CBN Campo Grande, e sempre um prazer estar falando aqui com vocês e podendo levar informação. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Bom, dessa forma a gente mais uma vez contribui para a sociedade, né, para mostrar como o agro, o setor, não para, não pode parar. Abração para você, muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Na sequência agora, vem ele, acelerando, Paulo Cruz, com o programa CBN Motors. Abraço para você, obrigado, tchau. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o gado. CBN Agro, com Éder Campos.